Professor Biga na área com a ajuda do Piccolo. Para dar uma elucidada sobre o campo elétrico para vocês, preste atenção, nós temos as linhas de força de campo elétrico que você já sabe, já lembra nesse momento que elas saem do mais e vão para o menos. Isso é um detalhe extremamente importante, lembrar que elas saem do mais e vai para o menos, mas não lembrar isso só isolado. Vou mostrar no exemplo. Primeiro vamos aqui, ó, sai do mais e vai para o menos. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando eu estou longe da carga, o meu campo elétrico ele fica mais fraco, menos intenso. Isso acontece com a força também. Longe, lembra, a distância aumenta, a força diminui e o campo elétrico também diminui. Ambos diminuem. Então, longe das cargas, eu tenho um campo elétrico mais fraquinho. À medida que eu vou aproximando das cargas, eu tenho um campo elétrico cada vez mais intenso. E aqui eu coloquei uns números, eu chutei qualquer número, 10, 12, não está seguindo regra nenhuma. É só para mostrar que ele está ficando cada vez maior. Ah, mas teacher, coloca uma unidade aí. Se eu fosse colocar a unidade, eu colocaria Newton por Coulomb. Ah, mas você falou se fosse e colocou? Verdade. Então, Newton por Coulomb, essa vai ser a unidade do nosso campo elétrico. Então aqui eu teria 10, 12, 15, à medida que eu vou aproximando eu chego em 30. Agora olha só que muito louco. Nosso amigo Piccolo vai ajudar-nos. Quando eu coloco o Piccolo aqui, uma linha de campo elétrico atravessa por ele. Quando eu coloco o Piccolo aqui, duas linhas atravessam por ele. Quando eu coloco o Piccolo aqui, 3. Nossa! Será que ele está com medo? Quando eu colocar o Piccolo aqui, 5 linhas vão atravessar o Piccolo. Mas olha só que interessante. Look how interesting. Quanto mais próximo das cargas, mais linhas foi passando pelo Piccolo. E quanto mais próximo da carga, mais intenso foi o campo elétrico. Então, próximo, ó, 3 coisinhas. Próximo, intenso, maior número de linhas. Então, sabe o que eu vou falar? Eu vou botar um post-it, e vou escrever assim, ó, maior concentração de linhas, o campo elétrico E é maior. Então, sempre que eu tiver uma maior concentração de linhas, eu vou ter um campo elétrico mais intenso, campo elétrico maior, um número desse carinha aqui maior. Firmeza? Então, aqui no nosso exemplo, ó, eu tenho algumas linhas e elas saem de qualquer jeito ali, e aí eu tenho o ponto A, ponto B, ponto C. Qual o campo elétrico que seria maior, mais intenso? Isso mesmo, eu ouvi daí você dizendo. Campo elétrico do A, ele é mais intenso que o campo elétrico do B. Por quê? Porque as linhas elas estão mais juntinhas, mais concentradinhas ali, ó. Campo elétrico do B, que é maior do que o campo elétrico do C. Aí você pega e fala assim, mentira. Tem 5 linhas aqui, 5 aqui, 5 aqui. Por isso que eu escrevi a concentração. O Piccolo para a gente é como se fosse uma unidade de medida. É como se eu fosse falar, por exemplo, por metro quadrado. Quantas linhas tem por metro quadrado? Então, quando eu coloquei esse picolinho aqui, eu falei só ele. Nessa unidade de medida, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Por isso que eu escrevi a palavra concentração. Aqui elas estão mais concentradas. Mas eu poderia colocar também no lugar dessa palavra, isso, ouvi daqui você falando densidade. Poderia colocar densidade. Então aqui eu tenho um número de linhas mais intenso, que mais fechadinho, mais campo elétrico. Mas agora uma coisa muito importante. Vamos supor que o exercício pergunta para você qual é o tipo de carga que eu tenho na esquerda e qual é o tipo de carga que eu tenho na direita. Aí nós vamos ter que lembrar aquele conceitinho de que as linhas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Lembra? Radial. Radial é que sai do centro. Radial para fora, do mais, e radial para dentro do menos. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai imaginar que aqui tem uma quantidade de carga e essas cargas elas são positivas. E eu vou imaginar que aqui tem uma nuvem de cargas elétricas e essas cargas são todas negativas. Ó, próxima!